Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui agora. Bom dia a todos, né? Estou vendo algumas pessoas aqui que eu conheço. Eu sou o Jefferson, sou CEO e cofundador do Supply Bem, e hoje o objetivo é compartilhar com vocês alguns insights que tivemos com uma pesquisa que a gente rodou com alguns executivos aqui no Brasil sobre a utilização de inteligência artificial e dados especificamente aplicados na cadeia de suprimentos e em compras de uma forma geral. Tá? Vou passar aqui já para frente. Nós convidamos executivos de diferentes empresas, né, para responder a essa pesquisa que fizemos. Esses são desde diretores, gerentes, coordenadores, especialistas, enfim. A gente optou por ter visões diferentes, então queríamos ver a visão de um diretor, mas também a visão do analista e qual que é o impacto que eles estão vendo do uso de inteligência artificial e dados dentro das empresas deles, tá? Foram três principais perguntas que nortearam a nossa pesquisa. A primeira pergunta que fizemos foi com relação ao nível de maturidade das empresas. E não foi muito de espantar, né? A gente já esperava uma informação semelhante a essa, que a maioria das empresas ainda não estão maduras o suficiente com relação à utilização, principalmente de dados e, em sequência, de inteligência artificial em seus processos. 50% das empresas afirmaram, né, que tem baixa maturidade. Né? Então, o que é uma baixa maturidade para a gente? São aquelas empresas que ainda estão no processo, por exemplo, de coletar dados. São as empresas que ainda não estão utilizando essas informações, usando os dados para gerar informação e, por sequência, poderem ser imputados em algoritmos de IA ou outras ferramentas avançadas de BI para que possa gerar efetivamente alguns insights sobre a operação. Muitas empresas utilizam ainda ferramentas como o Excel para poder realizar todo um controle dessas informações internamente. Uma coisa que a gente achou bastante interessante é que, quando a gente fala aqui, né, de 50% das empresas têm baixo nível de maturidade, 32% delas têm médio nível de maturidade, nós estamos falando de grandes empresas. Então, normalmente é de se esperar, né, que grandes empresas hoje já tenham uma maturidade muito maior. Mas na prática não é o que a gente vê e não é o que o mercado realmente também está sinalizando para a gente nessa pesquisa aqui. Nós vimos que, conversando com alguns executivos também, nós vimos que muitas empresas, né, passaram por uma fase onde elas digitalizaram processos, mas mesmo assim ainda não tem um controle efetivo sobre as informações ali dentro. Claro que eu estou falando disso, gente, na área de supply chain e supply chain e compras. Quando a gente olha, por exemplo, outros setores, né, da empresa, fica muito mais claro que já tem um controle muito melhor, principalmente quando a gente olha para a parte financeira e para a parte de vendas, e até mesmo para a parte de controle do estoque, né? Quando a gente fala controle mesmo, né, físico do estoque, o que entra, o que sai. A gente já tem mais informações, já tem mais maturidade, mas não é utilizado tanto informações para tirar insights ali dentro. Mas um dado interessante, né? 18% das empresas já afirmam ter alto nível de maturidade. Quando a gente fala alto nível, elas já conseguem gerar insights efetivamente com os dados que ela tem. Elas já utilizam ferramentas avançadas, saíram um pouquinho do Excel, né, que é padrão ainda na maioria das empresas, saíram do Excel para poder utilizar outras tecnologias para apoiar na gestão da cadeia de suprimento como um todo.
E aí, quando a gente fala da implementação de inteligência artificial, o cenário muda bastante, né? Então, aqui a pergunta as perguntas que nortearam foi para verificar. Olha, você utiliza inteligência artificial? E um ponto interessante é que ah, muitas pessoas e muitas empresas, né, obviamente, ainda não têm total conhecimento do que é inteligência artificial, como que ela está aplicada ali dentro da empresa. Vamos dar um exemplo, tá? Se vocês hoje usam algum mecanismo de fazer previsão de vendas, não necessariamente esse mecanismo tem inteligência artificial. Se você usar, por exemplo, uma média, você não está utilizando inteligência artificial. Mas algumas empresas acham que, por utilizar uma previsão, ela já está utilizando alguns algoritmos de inteligência artificial, o que não necessariamente é verdade, né? Então, até mesmo esse entendimento sobre o que é, o que não é, foi algo que nós vimos que não está muito claro para algumas empresas ainda. Mas nós temos ali 18% das empresas e que, por coincidência, né, se a gente olhar, 18% das empresas consideram que tem alta maturidade em dados, ah, 18% das empresas também aplicam esses dados hoje em inteligência artificial. E uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no Supply Brain, né? Quando as empresas vão aplicar inteligência artificial em seus processos, elas precisam obrigatoriamente ter uma revisão dos seus dados para que elas possam efetivamente ter bons resultados com o uso da inteligência artificial. Então, uma coisa está casada com a outra, né? Não tem inteligência artificial boa, né? Ou seja, você não consegue bons resultados da inteligência artificial se você não tiver bons dados, né? É a máxima que a gente sempre fala aqui. Todo mundo na área de inteligência comenta, né? Se entrar dados ruins, resultados vão sair ruins também. Hoje existem técnicas para poder validar se os dados são bons ou não, existem técnicas para poder melhorar dados também, mas de uma forma geral a máxima é essa, né? Se entrar dados ruins, há uma saída de um resultado ruim também. Esse dado é um pouco preocupante na nossa visão de somente 18% das empresas estarem utilizando a inteligência artificial hoje ainda, porque o que a gente tem visto é uma aceleração na adoção de IA, e essa aceleração tende a fazer com que as empresas se tornem mais produtivas, né? Ou seja, que as empresas se tornem mais eficientes em seus processos. Ao se tornar mais eficiente, elas se tornam mais competitivas. E estar cada vez mais competitivo no mundo global é extremamente importante. Então, nos preocupa um pouco ainda esse cenário dentro da pesquisa que nós fizemos no Brasil, porque, querendo ou não, né, a gente pode ter impacto no futuro. Quando eu falo futuro, é um futuro próximo, principalmente de concorrências e etc., que vão estar mais eficientes, podendo chegar no Brasil com produtos, por exemplo, com custos menores, por se tornarem mais eficientes também. Tá? E a terceira pergunta que norteou nosso trabalho foi com relação ok, você não está maduro ainda, sabemos disso, você ainda não fez investimento em inteligência artificial, mas como que está a previsibilidade, como você imagina alocar recursos neste ano, né, de 2024 e no ano de 2025 especial, ou seja, no período curto, ah, para adotar novas tecnologias. E o que nós vimos foi o seguinte: ah, atualmente, né, 31% das empresas aloca no máximo 5%, né, ou menos de 5%, do seu orçamento para novas tecnologias. Então, isso eu estou falando da área, novamente, de supply chain e compras. Então, a gente tem ali uma alocação pequena do orçamento para a adoção de novas tecnologias. As empresas têm olhado diversos tipos de tecnologias, né? Então,
desde algoritmos de IA para previsão de vendas, algoritmos de IA para fazer automação de compras, mas também toda uma parte onde as empresas estão preocupadas com a rastreabilidade da cadeia como um todo, né, utilizando as tecnologias de blockchain. Daqui a pouco, gente, eu vou abrir, né, para a gente discutir. A ideia hoje é ouvir também vocês, principalmente sobre tecnologia e sobre alguns resultados que a gente teve aqui. Mas uma das coisas que eu achei interessante foi algumas empresas citando ainda o uso de blockchain. E, na prática, a gente viu pouquíssimos resultados de empresas, aí não só falando da pesquisa, a gente vê pouquíssimos resultados de empresas que adotaram blockchain e que tiveram sucesso. Então, se alguém aqui adotou blockchain, por exemplo, eu gostaria de ouvir daqui a pouco para contar esse case para a gente. Mas a gente viu que não é uma tecnologia que teve grandes resultados, né? E foi uma grande onda no primeiro momento. E essa onda parece que ela ainda não, que as empresas ainda não tinham maturidade também, né, suficiente para adoção do blockchain. Então tudo está ligado, né? Ou seja, se eu não tenho uma maturidade ali dentro, tento aplicar uma determinada tecnologia, às vezes eu vou ter um insucesso. E quando a gente olha aqui, entre 5 a 10% das empresas falam que possui 18% do seu orçamento alocado para tecnologia, enquanto de 10 a 20% possui aqui 23% do seu orçamento alocado para a adoção de novas tecnologias. Então, a gente tem aqui um número crescente de empresas que realmente estão alocando recursos, mas ainda são uma quantidade pouca, né, ou baixa de recursos sendo alocado para a adoção de novas tecnologias. Bom, de uma forma geral, né, quais são as principais áreas que as empresas têm alocado verba, né, para poder trazer inteligência artificial? A principal, previsão de demanda. É muito natural utilizar a inteligência artificial inicialmente na área de supply chain, na parte de previsão de demanda, ou seja, todas as empresas que produzem algo, né, ou que revendem algo ali, algum produto especificamente, essas empresas normalmente precisam ter uma gestão ativa do seu estoque. Ao precisar ter uma gestão ativa do seu estoque, uma das principais dúvidas, né, que as empresas precisam responder ok, qual a quantidade de produto, matéria-prima, insumo, enfim, que eu preciso ter, em qual momento que eu preciso ter, né, esse produto, e em qual local que eu preciso estar com esse produto. Ou seja, tem tanto um processo de comprar, eu tenho um processo de transferência, eu tenho um processo de distribuição e tem um processo de produção que eu preciso ter esse número, né? A gente fica brincando que é um número mágico, né? Que é essa quantidade que eu preciso ter naquele momento ali dentro. E é muito claro para as empresas o impacto do estoque na operação como um todo. Ou seja, se eu tenho muito estoque, mais do que o necessário ali, ou seja, estou excessivo, as empresas entendem que tem um custo, e esse custo impacta, obviamente, no ROI, especificamente no GMROI, né, que é o retorno sobre o investimento no estoque da empresa. Então, eles normalmente estão monitorando muito bem isso, ao mesmo tempo que não pode ter ruptura. Então, para evitar excesso de ruptura, uma das primeiras ações que tem que ser feita é melhorar a sua previsibilidade. E os algoritmos de IA são ótimos para poder fazer isso, ou seja, são ótimos para prever séries temporais, ou seja, prever uma próxima venda, prever isso numa janela de um mês, um ano, 2 anos. Então, são bons algoritmos para isso. Então, foi natural que tivesse primeiro uma adoção em previsão de demanda na maioria das empresas, na nossa visão. Além também de ter um ponto muito importante. Como eu comentei, dados, né, eles são extremamente importantes para que a gente possa ter um bom resultado no final. E na maioria das empresas, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, que foi o nosso foco aqui na pesquisa, essas empresas possuem ERPs
bastante robustos, né? Como, por exemplo, o SAP. E esses ERPs são muito focados na parte de financeiro. Então, todas as transações de vendas estão muito bem registradas ali dentro por diversos motivos, né? E com isso, esse é um dado que tipicamente já está bom na empresa para poder utilizar algoritmos de IA, o que também facilita a adoção de algoritmos de previsão de demanda. O segundo ponto que a gente tem visto é na parte de gerenciamento e relacionamento com fornecedores. Então, várias empresas já estão utilizando algoritmos de IA, principalmente para poder fazer o processo de homologação com fornecedores, mas também para realizar o processo de score, né? Ou seja, definir se é um bom fornecedor ou não. Também foi muito e é muito utilizado ainda algoritmos de IA para calcular NPS, né? Calcular se aquele fornecedor é um bom fornecedor ou não. Enfim, algoritmos hoje de inteligência artificial são comumente usados para essa tarefa e a gente tem visto que isso tem trago bons resultados para as empresas. O terceiro ponto, automação de processos. Então, a gente viu em algumas empresas uma onda, né? Então, o primeiro passo, eu estou prevendo melhor minhas demandas ali dentro. Depois, ou seja, estou preocupado com o meu estoque na cadeia como um todo. O terceiro passo aqui é, ok, agora o que eu consigo fazer para tornar as pessoas mais eficientes no seu trabalho, reduzindo a parte principalmente operacional. E aí vem a parte de automação. Então, normalmente a gente reduz custos em alguns momentos, né? Quando a gente fala de IA, um deles, obviamente, custo de pessoas, né? De trabalho operacional, automação ali dentro, e o outro também é quando você tem insights, você tem números melhores para poder tomada de decisão, que é o caso quando você faz uma previsão de vendas. Então, na parte de automação, isso tem crescido bastante, e especificamente falando de compras, né? A automação do processo de compras é um dos principais objetivos das empresas hoje, do setor de compras aqui no Brasil, segundo a nossa pesquisa. O quarto ponto, né, a gente verificou alguns resultados bastante positivos, né, com a redução de custos de uma forma geral. E um ponto que eu acho interessante é que as empresas estão cada vez mais cautelosas, ou seja, não estão tão otimistas quando realiza algumas análises sobre inteligência artificial ou sobre o impacto no investimento na inteligência artificial. O que nós vimos? A gente tem, se a gente pegar a inteligência artificial como um todo, né, obviamente a gente está falando de muitos anos já que existe inteligência artificial. Só eu comecei a trabalhar em inteligência artificial em 2000. Né? Então, já tenho bastante tempo atuando em inteligência artificial. Mas a aplicação de inteligência artificial, ou a adoção de inteligência artificial saindo da academia para o mercado, isso, obviamente, demorou um pouquinho mais. Então, várias empresas, né, que começaram antes, por exemplo, começaram a adotar a adoção de inteligência artificial na última década, essas empresas não tiveram bons resultados. Então, ainda era um trabalho de pesquisa. E o fato dessas empresas não terem tido bons resultados ainda faz com que as empresas atuais tenham receios na adoção da tecnologia. Só que em 10 anos a tecnologia avançou, né, a tecnologia de inteligência artificial avançou de forma exponencial. Então, hoje existem realmente vários algoritmos muito melhores, ou as empresas também têm dados melhores, né, voltando à dobradinha aqui, que faz com que os resultados sejam melhores. Mesmo assim, as empresas ainda estão cautelosas no uso, o que para mim faz sentido, estão aguardando ver bons resultados, para depois efetivamente começar a adoção da tecnologia por elas. No entanto, aquele ponto, né? Como está mudando muito rápido e como está avançando rápido, a gente vê que as empresas que começaram agora, 2, 3 anos atrás, especificamente, com a adoção da inteligência artificial, elas tendem a se tornar eficientes mais rápido do que as outras e elas tendem a estar na frente também
por um tempo significativo, tá? Justamente por causa do pioneirismo, né? Ou seja, por estarem mais na vanguarda do uso da inteligência artificial. Bom, e algumas das principais lacunas, eu acabei já falando aqui, né, que a gente vê nas empresas e planos futuros, principais lacunas, né, é melhorar a precisão das previsões. Então, cada vez mais as empresas estão preocupadas em prever melhor e a melhorar essa precisão ali dentro. Um ponto é que, quando a gente fala de indústria, e muitas das pessoas, né, que responderam estão na área da indústria, a gente tem um problema grave hoje. Existe um conceito chamado Blue Effect, né, que basicamente ele fala o seguinte: quanto mais longe você está da ponta, ou seja, do consumidor final do que você efetivamente entrega ali dentro, pior vai ser as suas previsões. Então, se a gente começar lá no início mesmo, então pensa aquela empresa que está lá fazendo extração de areia, ou extração do minério e etc. Essa empresa que utiliza, as outras empresas, né, na cadeia, que utiliza essa matéria-prima para produzir, vamos supor, vidro, aço e outras coisas, ela vai ter mais informação sobre o mercado fim, obviamente, do que a empresa extrativista aqui, tá? Então, quem está cada vez mais na ponta aqui vai ter melhores dados para prever melhor a sua demanda. Ou seja, o varejo, tipicamente, é quem vai ter melhores dados para poder prever o mercado, por exemplo, de vidro. Né? Então, assim, poxa, como que está o mercado de vidro no Brasil? O varejo vai ter provavelmente mais informação sobre isso do que a indústria como um todo. E aí, como que a gente consegue, obviamente, prever melhor? Eu preciso começar, aí quando eu falo, né, as empresas precisam começar a trabalhar também de forma cooperativa. A gente tem alguns trabalhos já nesse sentido, onde tanto varejo quanto distribuidor, indústrias, né, indústria, seja na extração, seja na produção aqui dentro, colaboram com o compartilhamento de dados para que os algoritmos de IA possam prever melhor como um todo. Isso é algo muito cultural no Brasil também, onde a maioria das empresas não querem compartilhar algumas informações, indústrias muitas vezes não querem compartilhar informações com distribuidores não querem dar informações para a indústria, porque, olha, se eu dar informação para a indústria, talvez ela vai me cobrar mais caro, enfim. Existe também toda uma parte cultural que a gente precisa trabalhar ainda no mercado, na nossa visão, para que ocorra um compartilhamento de informações na cadeia como um todo e que isso volte para a cadeia de forma benéfica e, obviamente, que beneficie no final de tudo o consumidor na ponta, né? Seja tendo o produto certo no momento certo para ele ali dentro, tendo uma redução de custos também para que ele possa, obviamente, consumir mais e isso gerar economia, enfim. São coisas que a gente entende que será importante no futuro. Bom, algumas recomendações e conclusões sobre o que a gente viu no relatório. Primeira é o investimento em treinamento. Eu tenho dito isso já há algum tempo, né, e continuo reafirmando. A inteligência artificial ela é inevitável, né? Ou seja, as empresas vão utilizar a inteligência artificial. Muitas pessoas, né, e obviamente também algumas empresas acabam já utilizando algo que possui inteligência artificial. Eu fico dando sempre exemplo de pessoas que usam Waze, né? Então, quem aqui hoje consegue viver sem Waze? É quase que impossível locomover na cidade sem Waze. E ali, obviamente, tem muita inteligência artificial embarcada. Então, quando a gente fala de IA, ela já está presente na sociedade há algum tempo. Quando a gente fala de IA aplicada no dia a dia da empresa, dentro do processo fins da empresa, isso ainda não é tão presente, mas estará presente.
vai ser inerente dos RPs. A gente vai ver muito RPs imputando inteligência artificial ali de forma nativa, e vários softwares que vocês usam já estão ou estão planejando a adoção de inteligência artificial em algum momento. O que a gente precisa fazer é treinar melhor as pessoas para que elas possam receber essa tecnologia e tirar o maior proveito possível delas. Desde ter aquela consciência sobre, ou seja, um pensamento mais voltado a dados, né? Ou seja, eu preciso coletar informações para que meus algoritmos ou para que o meu software que eu utilize me dê melhores resultados, até mesmo operacionalizar mesmo ajustes finos em alguns algoritmos de inteligência artificial, como, por exemplo, criar o melhor prompt, né, para poder utilizar ali dentro de uma ChatGPT ou de um Copilot ou de várias outras ferramentas hoje que já estão utilizando prompts para poder fazer comunicação. Enfim, treinar as pessoas é algo extremamente importante para essa nova era, tá? Além disso, né, uma implementação gradual é extremamente relevante. Muitas empresas também nos procuram em alguns momentos querendo já automatizar todo o processo, por exemplo, de compras. E eu sempre comento, ok, a gente consegue automatizar parte hoje com a tecnologia que a gente tem, com os dados que normalmente as empresas possuem. Mas algumas coisas não tem como a gente automatizar ainda. Então, se a gente começa com uma parte, exemplo, a gente começa com a parte de materiais, que é mais fácil automatizar hoje, a empresa já tem um grande benefício. E, em sequência, a gente vai ter, daqui a pouco, algoritmos cada vez mais melhores e robustos para que a gente possa automatizar também a parte de serviço das empresas, serviços mais complexos. Por quê? A tomada de decisão quantitativa, ela normalmente não gera questionamento. Ou seja, se eu falo para comprar esse produto porque do fornecedor A e não do fornecedor B, suponha que seja só uma variável, porque o preço desse é mais barato, poxa, é preço contra preço sendo contraposto aqui, dado que é o mesmo produto, né? Se eu estou comprando caneta azul Bic do fornecedor A ou do fornecedor B, tanto faz, vai chegar a mesma caneta para mim. A princípio, em termos de produto, é a mesma coisa. Agora, quando a gente começa a colocar coisas mais subjetivas no processo de tomada de decisão, então eu vou contratar a agência de publicidade A ou a agência de publicidade B. Os preços podem ser totalmente diferentes, uma pode ser muito mais cara que a outra, e eu, olhando o portfólio dessa agência, falar, não, eu vou pagar mais caro porque eu gostei mais das propagandas que essa agência fez, né? Ou seja, eu gostei mais do portfólio dela. E esse gostar mais, muitas vezes, é subjetivo. Não tem normalmente uma metodologia por trás quantitativa, né, que a gente possa transformar em números para que eu possa tomar essa decisão. Então, esse é um caso onde o uso de inteligência artificial, por exemplo, seria muito complexo hoje ainda para a tomada de decisão, né? Ela provavelmente iria fazer o que a gente chama de alucinações. Se a gente pegar o exemplo do chat GPT, faria algumas alucinações ali dentro. Ah, Poderia falar, obviamente, se é melhor ou não, em termos qualitativos, uma imagem comparada com a outra hoje já, mas ainda assim não seria o melhor resultado e principalmente não seria um resultado preciso para a tomada de decisão na seleção de um fornecedor, por exemplo. E por fim, né, colaboração com fornecedores de tecnologia. Esse também é um outro ponto que é sempre debatido, né? O que é melhor? É melhor eu fazer em casa, ou é melhor eu contratar um fornecedor de tecnologia, ou seja, contratar uma empresa, ou que já tem uma solução de prateleira ali dentro, que possa ser ajustada, customizada para o meu cenário, ou contratar uma empresa que é focada em desenvolvimento de soluções de tecnologia usando IA para fazer algo específico para mim, né? Os três cenários têm pontos positivos e negativos, né? Quando a gente fala de fazer em casa, o principal ponto positivo é que você vai ter controle completo da tecnologia.
você consegue literalmente fazer com que ela vá para o caminho que a empresa desejar. A desvantagem é que você precisa efetivamente ter um time hoje de tecnologia, que é um time escasso quando a gente fala de inteligência artificial. Existem poucos profissionais no mundo com conhecimento de inteligência artificial e ainda, obviamente, é um time caro para se manter. E normalmente não é o fim da empresa, né? Ou seja, que a indústria está fazendo não é vender aquela tecnologia, ela está usando a tecnologia. Então acaba que não há muito investimento também naquele desenvolvimento em várias indústrias. Então, mas é um caminho. O segundo caminho, você contratar uma fábrica de software com expertise em inteligência artificial. São poucas no Brasil. Recentemente, uma das melhores, né, do Brasil, que é a Kunumi, foi comprada, foi adquirida pelo Bradesco há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. A Requima, que também é focada muito em ciência de dados, mas também com expertise em inteligência artificial, foi adquirida pelo iPhone, o iFood, né? Ali dentro. Então, o que a gente vê, às vezes, é esse movimento de grandes empresas, principalmente de prestadora de serviços, onde ela adquire uma empresa, né, ou seja, que já é focada ali dentro para comprar talento, comprar expertise, né? Isso é um movimento que a gente tem visto de forma contínua no mercado. Muitas delas se tornaram já dependentes dessas empresas, desses prestadores, e por isso também realizar esse movimento de compra faz muito sentido, né? Então, é um caminho também, ou seja, vocês contratarem empresas focadas em inteligência artificial para poder desenvolver algo interno. Vantagem, tem expertise, empresa. A desvantagem é que há uma codependência ali dentro, nesse desenvolvimento, naquele momento. E a terceira opção que eu comentei é contratar uma empresa que desenvolve um produto, a gente fala assim, produto de prateleira, né, um software como serviço, para resolver uma dor específica, né? Esse cenário ele tem um ponto positivo quando a gente fala de software como serviço. Normalmente as empresas, como por exemplo o SupplyBrain, né, ela está em constante evolução daquele software. Então você não tem um custo de ter um time específico especializado de IA ali dentro. Você também não precisa pagar todo o custo, mesmo quando você contrata um terceiro, né, para desenvolvimento. Você não precisa pagar todo o custo de desenvolvimento daquela tecnologia, porque tipicamente você tem várias empresas que estão sustentando, né, o desenvolvimento e evolução daquela ferramenta de inteligência artificial. Além também de você conseguir ter melhores práticas sendo obtidas, né, de fornecedores, de clientes diferentes, né? Então a gente escuta o cliente, por exemplo, a MRV, que é um dos nossos clientes, a gente escuta a MRV ao mesmo tempo que a gente escuta a Suzano, para poder trazer o que a gente entende como melhores soluções para dentro da nossa plataforma. A desvantagem é que, em alguns momentos, vocês não conseguem fazer com que a ferramenta vá resolver exatamente aquela dor que só você tem, né? E outras em empresas não têm. Então, o fornecedor pode não querer resolver aquele problema por ser um problema muito específico que não vai atender, que não tem fit exatamente com a ferramenta que foi desenvolvida. Bom, gente, a ideia hoje era trazer essa visão, né, de algumas informações que a gente coletou, compartilhar alguns insights, né, nossos aqui sobre o mercado e agora ouvir vocês, né? Então, vou abrir aqui, a gente ainda tem alguns minutos para que vocês possam contribuir e principalmente falar sobre como que está o cenário de vocês também, em termos de maturidade de dados, adoções de tecnologia, como que vocês estão vendo o futuro, né? Acho que é sempre legal compartilharmos com os colegas. Fiquem à vontade, gente, para abrir o microfone. Eu sei que a gente fica com vergonha. Jefferson, bom dia, tudo bem? Bom Leonardo, dia, Léo. o Beleza? Mason.
A gente é especializado em distribuição de peças, tá? A gente representa aí 24 fabricantes, desde a linha de construção até a mineração. Hoje a gente no mês a gente está tentando implementar a IA, a gente tem um bom histórico de dados, só que a gente ainda não fechou qual plataforma exatamente pode nos trazer esse ganho, porque hoje no mercado existem várias, né? Cada uma focada em uma experiência para o cliente. E como aqui a gente é um foco mais em distribuição, Uhum. a gente não chegou nesse modelo exatamente correto. Hoje a gente tem 90 centros de distribuição espalhados dentro do Brasil, então assim, a gente tem uma grande dificuldade que é a alteração entre estados, né, por causa dos impostos. Então, a Perfeito. gente conseguir acertar o produto certo, na cesta certa, é algo que a gente é difícil de representar, difícil de conseguir. Uhum. Hoje, quando a gente analisa aqui nossos dados, e aí a gente verifica o TIF, verifica curva de venda, a gente tem que fazer um investimento muito grande, considerando diversas informações do mercado, para chegar a um OTIF de 85%, 90%. E aí eu queria escutar de você, se você tem uma experiência positiva de alguma empresa que tenha algo próximo do nosso setor que possa agregar para a gente aqui. Não, perfeito. Vocês têm um grande desafio realmente, né? Quando a gente fala de 90 centros de distribuição espalhado pelo Brasil, a parte de impostos, ela realmente tem que ser levada em consideração dentro dos algoritmos, né? O que a gente tem visto de boas práticas, né, no mercado? O primeiro ponto é o estudo sobre quem que pode distribuir para quem não vai ser um estudo de inteligência artificial. Então a gente viu várias empresas tentarem ir por esse caminho e não terem bom sucesso, tá? E não, é porque não precisa de IA. Poderia ser feito com IA, mas como eu comentei, a IA, ela ainda, né, na hora que ela está fazendo algumas previsões, algumas análises, ela tem um nível de assertividade, uma acuracidade. Então, 5% de erro, quando a gente fala na definição, por exemplo, se eu posso distribuir para o ponto A para o ponto B, olhando a questões de impostos, é um erro muito alto, né? Isso gera várias complicações para dentro da empresa. Então, não é o melhor local para se aplicar IA. Ali, realmente, o ideal é trazer regras de negócio. E, normalmente, as empresas têm isso já muito bem definido, essas regras ali. Uma exceção ou outra, mas a maioria dos SKUs, a maioria dos produtos e a maioria das conexões da malha, isso já está muito bem definido dentro das empresas. Então, o primeiro conselho que eu dou é não tentar usar IA para fazer isso. Eu acho que vocês não estão tentando fazer isso, né, Léo? Mas eu já vi outras empresas tentarem e não foram bem sucedidas e, na nossa visão, não serão bem sucedidas também. Ah, o segundo ponto, aí sim, a gente já vê várias empresas usando, que é realmente para poder fazer a previsibilidade, para determinar para qual centro que você vai comprar e, ao levar em consideração qual centro que você está comprando, você já tem que levar em consideração para onde que ele vai distribuir. E aí, obviamente, levando em consideração a questão dos impostos. Por quê? Na hora que você compra, você está reabastecendo. Se você tiver excessivo em determinado centro e você precisar mandar para um centro que não pode receber isso, ou não é viável economicamente fazer essa transferência, você vai gerar um problema local ali dentro. Com itens que são perecíveis, né, que tem o shelf life, isso é muito pior. Então, a gente já atuou com empresas que têm esse problema de shelf life, e isso é um desafio ainda maior. Mas no cenário de vocês, eu não vejo um desafio tão grande ali, tá? Então, é totalmente possível fazer isso. Pode falar, Léo. Então, você comentou sobre qual centro atender a qual centro. Hoje a gente tem, por termos de equipamentos, por exemplo, empilhadeira, até uma
um caminhão fora de estrada para atendimento, eu tenho peças de N tamanhos, N valores. Eu tenho peça que custa R$1, eu tenho peça que custa 50 centavos, do mesmo jeito que eu tenho peça que custa R$500 mil de custo. Perfeito. Então, assim, o meu cenário ele é muito dinâmico. Então, a gente já conseguiu, com as nossas bases de análise, definir quais os tipos de materiais a gente tem que manter no centro. Então, por exemplo, às vezes eu tenho no estado do Pará, eu tenho 3 unidades, eu tenho Santarém, eu tenho Paraopebas e eu tenho Belém. Paraopebas e Belém tem um pedacinho do mesmo atendimento, vamos dizer assim. Ele tem ali 100 part numbers que são iguais, então eu defini como Paraopebas tem o maior giro, mantenha esses itens no estoque, a gente sempre faça a transferência, porque o investimento é muito alto, né? O investimento é na casa de R$1,5 milhão, R$2 milhões. Tá? Então, assim, essa inteligência de qual peça manter, a gente já conseguiu para os grandes itens. Mas, por exemplo, qual que é a minha dúvida? Eu tenho 150 mil SKUs ativos. Uhum. Então, assim, é muita coisa. Desses 150 mil, eu planejo mais ou menos 20 mil. Os demais são make to order. Então, a gente precisa entender, acho que a principal pergunta para a gente aqui, para o meu time, a gente planeja corretamente? Seria só 20 mil SKU por 150 mil vendidos? Acho que a IA entraria mais nesse sentido, dessa parte de análise de dados, do que na parte de definição de qual SKU em qual filial, qual centro que ele atenderia. Não sei se você concorda comigo. Entendi. Não, perfeito. Quando normalmente implanta um projeto de IA, a gente pode ter cortes ali dentro, né? Ou seja, determinar qual que é o escopo dele. Então, como você comentou, 20 mil SKUs, mas tipicamente o ideal é você deixar o algoritmo rodar, pelo menos no primeiro momento, em todos os seus SKUs. Então, você deixa ele rodar nos seus 150 mil SKUs. 150 mil SKUs é uma quantidade grande de SKUs, principalmente para um humano, mas para IA não, tá? Então, para IA, 150 mil SKUs é algo tranquilo. A gente já teve cliente com 3 milhões de SKUs. Então, rodou ali 150 mil SKUs, a inteligência artificial vai te falar, olha, esses são os SKUs que a gente consegue prever bem a demanda deles, com tal acuracidade. Vamos supor que o nível de acuracidade desejável seja de 80%. Tá? A partir desse ponto, uma das variáveis que pode ser utilizada é quanto de investimento você quer ter no seu estoque. Então, você dá uma restrição para a IA de investimento no seu estoque. Exemplo, olha, eu quero ter no máximo 10 milhões investido no meu estoque. Agora, otimiza, e aí nesse caso, pode ser usando IA ou não, porque existe outros algoritmos chamados solvers, né, que conseguem ter resultados aproximados ou resultados exatos sobre o que eu vou falar aqui agora, que é, dados 10 milhões, aloque quais são os SKUs que eu deveria manter em estoque, que vai me dar o melhor retorno sobre o meu investimento. Ou seja, que me dá mais margem de lucro e, obviamente, gerando um GMROI melhor. Então, eu tenho uma restrição, que é 10 milhões, e agora eu tenho que alocar ali dentro. Ou seja, eu tenho uma escassez de dinheiro e eu não quero colocar 150 mil SKUs em estoque, que não faz sentido financeiramente. Eu quero colocar aqueles SKUs que são mais rentáveis. A IA pode te ajudar nesse ponto, e aí isso serve para criticar o que você fez hoje. Então, olha, hoje eu coloquei esses 20 mil SKUs. Deveria ser os 20 mil? Deveria ser 5 mil? Deveria ser 100 mil? Então, com isso, você consegue realizar várias análises para a tomada de decisão. E dado que ela conseguiu prever, com uma acuracidade boa, as suas demandas, obviamente você pode usar a IA para gerar a recomendação do seu reabastecimento. Perfeito, Jefferson. Obrigado pelas explicações. Nada, meu caro. Fala, Jefferson, tudo bem? Bom demais, Matheus. Eu acho que o meu ponto é justamente os dois que você falou hoje, sobre a implementação do IA, né?
O primeiro ponto, eu acho que o convencimento, eu particularmente leio bastante sobre isso, acredito muito nisso, e tanto que a gente já falou bastante sobre isso, e até contratamos aí o serviço. Mas o convencimento da alta diretoria é um passo bastante complexo, eu diria, né? Fazer com que se torne uma coisa mais tangível para eles. Um pouco, eu tive um pouco de dificuldade nisso, eu não sei se isso reflete também em outras empresas, né? Ponto 1. E o ponto 2 é o que eu estou fazendo trabalho de casa aqui antes da gente iniciar full o nosso serviço, cara, dados. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu fiquei ontem com meu time a tarde inteira tentando limpar a nossa base e reclassificar, porque a gente pegou um SAP de outra empresa, que era sócio por empresa, enfim. Tem muito lixo, assim, vamos dizer, entre aspas, no meio do que a gente não consegue aplicar o IA, por exemplo, né? Que ele vai ler basicamente lá o cadastro do material para comprar. E é uma coisa que me preocupa, assim, sabe? De forma a que a gente está até fazendo uma força-tarefa aqui para dar um... A gente não tem um banco de dados grande, né? Vou te falar, em torno de 15 mil linhas ali. A gente é uma empresa jovem dentro do SAP, mas é uma coisa que me preocupa e eu acho que faz sentido com o que você falou hoje. Não, perfeito, Matheus. Esses 2 pontos são 2 pontos realmente importantes, né? Convencer a alta direção, né? Normalmente é um trabalho, às vezes, árduo, tá? O que a gente vê é o seguinte, obviamente, só se investe em tecnologia para poder ter mais retorno, né? E tem vários outros problemas que podem, por não investir em tecnologia, a gente pode ter outros problemas, mas normalmente a gente quer ter mais retorno financeiro. E isso tem que ser claro para a diretoria, qual que é o retorno financeiro que eu vou ter ali dentro, ao adotar essa tecnologia. Então, mostrar isso, às vezes, é um grande desafio. Por quê? Porque envolve assumir algumas hipóteses que só vão conseguir ser provadas efetivamente depois que a solução estiver rodando. Seja a solução, seja uma prova de conceito, seja a solução full, enfim, ela só consegue ser provada, na maioria das vezes, depois que a solução está rodando. Então, nesse momento ainda, onde a gente tem um mercado novo, né, ou seja, com baixa maturidade ainda, né, em termos de investimento em tecnologias de AI e análise de dados, existe pouco benchmark, existe poucas pesquisas que mostram efetivamente o resultado sobre a adoção dessas tecnologias. E as pesquisas que existem hoje, muitas delas levam em consideração, como comentei, o resultado do que a empresa teve na adoção de 10 anos atrás, né, ou 5 anos atrás. E aí, quando você olha o cenário de 10 anos atrás, é um cenário, assim, horrível, né? Muitas empresas investindo muito dinheiro, especificamente falando de IA, né? Investindo muito dinheiro e tendo resultados ruins, né? Porque ainda não era o melhor momento para poder investir nessa tecnologia, tá? As empresas não estavam preparadas, não tinha profissionais suficientes, então muitos deles que estavam fazendo e criando essas tecnologias ali dentro ainda eram iniciantes, e a tecnologia como se, ou seja, os algoritmos em si também eram algoritmos muito mais acadêmicos que estavam ainda sendo adaptados para o mercado. Então, foi um momento complicado. Sobre o ponto que você comentou, dados é extremamente importante, né? Então, nas empresas que a gente atua hoje, né, se o cadastro, por exemplo, de um material ele está extremamente genérico, ele se torna um grande desafio. Não necessariamente, eu sempre comento isso, né, que não necessariamente para o algoritmo de IA. O algoritmo de IA vai conseguir ler aquele dado lá, mas ao entrar a informação, o resultado vai sair ruim, o resultado final ali dentro, que não é necessariamente o processo da IA. É, por exemplo, uma resposta do fornecedor falando, eu não sei o que você está querendo comprar. Você escreveu caneta aqui. A IA descobriu fornecedores de caneta. Mas eu não sei o que você está querendo comprar. Então, quando a gente mensura o resultado de uma aplicação, nem sempre a gente vai estar olhando só
se a gente tem uma alta acuracidade no algoritmo de IA. Ou seja, em 95% das vezes, o algoritmo está realmente recomendando fornecedores de caneta. Lindo, né? Mas, no final das contas, eu não estou gerando pedido, porque o fornecedor não conseguiu gerar uma cotação efetivamente ali dentro. Então, tomar muito cuidado com isso também é importante. A gente tem dois caminhos que tem que ser mensurados, né? Obviamente, a gente tem que mensurar o resultado do algoritmo em si de A. Estou prevendo com 95% de acuracidade a minha demanda ali dentro, as minhas vendas. Estou recomendando os fornecedores com X% de acuracidade, mas é importantíssimo que seja mensurado o resultado fim, que é o resultado da aplicação. Por exemplo, estou tendo excesso, tendo ruptura, né? Posso ter 95% de acuracidade na minha previsão, mas eu te dou a recomendação ali dentro, que é recomendação não, eu te dou o resultado de previsão, você vai vender 100 unidades. Só que aí o analista pegou essa informação e falou, eu vou comprar 100 unidades, mas eu já tenho no meu estoque 30 unidades. Então, eu só preciso comprar 70. Suponha que seja um cálculo simples assim, tá? É um pouco mais complexo. Mas vou comprar 70. E aí ele foi lá e comprou 70. Só que aquelas 30 unidades que constavam no RP dele, 15 delas era estoque virtual. Então ele vai entrar em ruptura, né? Ou seja, mesmo que o algoritmo aqui entregou uma alta curiosidade na previsão, o resultado final seria ruim, eu teria tido ruptura aqui, porque eu tenho um problema em outro momento, né? Em uma outra parte, que é um problema, por exemplo, de estoque virtual dentro da minha solução. E aí o culpado seria o IA, né? Calculou Aí o errado. culpado é IA. Exato. É fato, né? É fato. Então, Certeza que o exatamente. diretor vai falar assim, como assim? A gente comprou e rompeu. Exato. Mas é isso aí. Obrigado. Exatamente. De nada, meu cara. Bom, gente, temos mais uns 2 minutinhos aqui. Se alguém já tiver alguma pergunta específica, fica à vontade, né? Senão, eu gostaria de também só ouvir de vocês quem aqui está adotando inteligência artificial já dentro das empresas, né? O Matheus está aqui junto com a gente no Supply Bem, a gente começou um processo de implantação lá agora, mas imagino que tem outras pessoas aqui que devem estar adotando ou planejando a adoção, né? Jefferson, bom dia. Eu sou o Jefferson, falo da Care Natural Beauty. Tudo bem? Tá? Tudo jóia, meu caro? Então, eu acompanhei, né, já o reporte aí da pesquisa e também ouvindo os comentários. Eu fico geralmente com uma dúvida, assim, né? Empresas que ainda estão lá atrás. Eu digo que eu ainda estou lá atrás, por mais que minha empresa seja uma startup, né? Mas já está no mercado já há 5 anos, já está chegando aí a 100 SKUs agora, tem um volume de venda interessante, porém ainda está patinando no RP lá atrás. Então a gente ainda está no Excelzão, entendeu? E hoje, quando eu vejo IA, assim, o que eu tenho acompanhado de IA, se eu não tiver o básico, né, que é um RP, não vou nem falar um robusto, vou falar um RP melhor do que o que se comumente usa no varejo, né, na ponta, como distribuição. A dúvida eu estou muito atrasado. A ideia é essa mesmo, eu tenho que minimamente ter um RP robusto, onde eu tenha o mínimo de informações para gerar a base de dados. Ou não, a gente consegue trabalhar de forma paralela dentro com um sistema que utilize IA. Olha, quase tudo na vida a gente fala depende, né? Mas vai depender um pouquinho. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, tá? Que nos procurou recentemente. A gente acabou falando que, olha, você não está no momento para o supply brain, não necessariamente você não está no momento para adotar IA com essa empresa. Mas é uma empresa que já daria para adotar IA em algumas partes do processo. Existe hoje várias empresas, não existe hoje, existe há muito tempo, né? Empresas que a gente fica falando assim, a empresa do Excel, okay? Que o RP dela é o Excel.
Ou seja, ela controla o estoque dela no Excel, ela controla as vendas dela no Excel, ela controla o time, né? Folha de pagamento, Não enfim. é o meu caso, gente. Eu estou Perfeito, mais perfeito. moderninho. Estamos É, mais modernos, né? exato. Mas existe aquelas empresas assim, né? Que é a empresa do Excel. Mesmo essa empresa do Excel, ela pode ser beneficiada já com inteligência artificial. Então, eu estou pegando um extremo mesmo. É a empresa que só está, tudo nela está no Excel. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes o Excel, e isso não é por ser Excel, tá, gente? Poderia ser o RP, e tanto faz. O problema é que muitas vezes a informação ali também não está correta. Aí começa a se tornar um grande problema. Então, o fato de você não ter um RP estruturado não é um grande problema para algumas partes de inteligência artificial. Né? Outros softwares vai ser um problema porque normalmente eles vão estar integrados com o seu RP. Tá? Mas o fato de você não ter um RP não necessariamente é um grande problema. Se você quer fazer previsões, cara, o que você precisa para fazer previsão hoje? Duas informações básicas. Né? Localidade, na verdade, minto, três, né? Localidade ali dentro, produto, ok? E quantidade que saiu, ou seja, quantidade que você vendeu. É isso que você precisa. A partir desses três dados, minto, faltou a data aqui, né? E a data que ocorreu aquela saída. A partir desses quatro dados, sistemas hoje conseguem extrair várias outras informações para criar uma matriz de treinamento do algoritmo de IA. Por exemplo, se eu tenho a data, para pegar o mais fácil, né? Se eu tenho data, eu consigo extrair informações de calendário. É domingo, é Páscoa, é Natal, é 15 dias antes de Black Friday. Então, tudo isso a gente extrai simplesmente de um dado. E essas informações são muito importantes. 15 dias antes de uma Black Friday, pode ser que seja o momento que você vai vender menos, mas você já tem que estar reabastecido, porque as pessoas vão começar a aguardar por uma promoção, mas você já tem que estar reabastecido, porque o seu lead time de entrega é de 90 dias, por exemplo. Então, essas informações são extraídas simplesmente olhando uma data, tá? A quantidade é extraída olhando, obviamente, as suas vendas passadas. E aí, com isso, eu consigo prever a quantidade que você tem que ter ali dentro. Agora, a quantidade que você efetivamente tem que comprar, eu preciso ter informação da sua posição de estoque. E aí, algumas empresas começam a patinar, porque se ela não tem o dado correto na posição de estoque, foi o que eu comentei aqui com o Matheus ali no final, se não tem uma posição de estoque correta, eu vou gerar uma recomendação incorreta também. Eu posso estar prevendo muito bem, mas gerando uma recomendação incorreta. Enfim, Claro. o fato você não tá, você não precisa resolver digitalizar tudo para poder usar IA atualmente. Não, Né? o meu RP funciona. Então, eu tenho o passado e aí Exato. eu jogo para um Excel e planejo um futuro, né? O problema... E também tenho dados externos quando você vai para outros distribuidores, né? Então, eu tenho toda a volumetria, todas as vendas, né? Todos os sellouts deles, né? Perfeito. Então, Ótimo. basicamente isso que a gente atua e tem, porém, ainda no Excel e sem uma inteligência, digamos. Né? E A usando inteligência média para poder fazer. exato, exato. É SNOP padrão, né? SNOP padrão. Mas o mercado ele precisa de uma previsão mesmo ali, voltado com uma inteligência, né? Uma inteligência maior ali, principalmente de categorização de produtos, enfim, que cosmético você acaba parece simples, mas não é, né? Eu tenho tão complexo quanto autopeças, por exemplo, que tem peça para todos. A gente atuou como empresa de cosmético, e o maior problema para prever a demanda deles era a questão de influências, né? Então, eles fazem muitas campanhas com influências e, às vezes, uma teve algum problema e começou... Produção. Vende a mais. Então, Exatamente, né? tem uma que quando fala, ela dá sold out o produto. Então, aí agora, o que eu faço? Para não ficar mais dessa forma, eu falo, manda ela falar o produto tá. Tá over, fala dos over. Mas não, o produto não é legal para ela falar. Paciência, ela tá sendo paga, vai falar do over. Aí tá Exatamente. resolvido.
É isso. Isso é um pouco mais difícil de prever, né? Tá bom. Bom, gente, passamos um pouquinho aqui do nosso tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ótimo. Quero agradecer a todos, tá? Fiquem à vontade para poder nos contactar, tirar dúvidas. Fiquem à vontade para entrar no meu LinkedIn e também mandar informações ali dentro. Eu sempre gosto de discutir sobre esses temas, tá? Então, entenda que está aberto as portas para a gente continuar a conversa mesmo fora desse ambiente, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Boa, Jeff. Tchau, tchau, pessoal.